Boa noite para todo mundo. Estamos iniciando nossa terceira aula de matemática e lógica computacional. Antes de começar, preciso dar um recado aqui da coordenação. Lá no sistema de vocês, tem uma espécie de pesquisa, que é isso daqui, né, o CPA, e aí vocês podem preencher lá um formulário, de pesquisa sobre o que vocês acham sobre diversas coisas. Aí ela pediu para eu ler um textinho aqui para vocês, vou ler rapidamente aqui. Olá, boa noite para vocês. Boa noite. Eu quero contar a felicidade que eu estou vivendo aqui, que eu tô hoje, eu tô nessa semana eu estou participando do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que agora eu estou integrando a sociedade e estou fazendo várias atividades maravilhosas da inteligência artificial, de tudo que a gente faz aqui. E, e eu, o professor, o coordenador da Faculdade de Computação aqui da UFO, aqui da minha cidade, da Qual Federal, me cidade que é, convidou para Patrícia? Uberlândia. Ah, legal. Ele, ele me convidou para integrar o grupo de pesquisa dele, que é na área da inteligência artificial. Hum. E Bom, eu fiquei muito feliz, né? Porque para mim, que estou estudando aqui com vocês, é maravilhoso, né? nossa, parabéns. É bom porque Obrigada. você começa a conversar e conhecer pessoas e trocar experiências, ainda Uhum, mais numa área dessa que tá muito em alta, né. É interessante você sempre sim, fazer muito contato, conhecer pessoas novas e cada mês se expor mais a esse tipo de tema, né. Nossa, muito legal. sim. Aí eu queria contar para vocês aí que é muito importante, né? Fazer. Eu já sou daqui da Federal, daqui mesmo, né? E aí eu tive essa oportunidade e me senti muito feliz. E quero ver se eu apresento uns trabalhos agora que vai ter aqui na Semana da Computação, da Sistemas de Informação também, tudo, porque vai ser muito bom, né? Porque eu preciso fazer e aprender mais. Aham. É Interessante, isso. muito bom mesmo. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Hoje eu estava lá até agora, acabei de chegar de lá. Acabou de vir de lá. Para É, quem chegou agora, eu estava falando sobre uma pesquisa que tem no sistema, que aí a coordenação pediu para vocês dar um recado para vocês. Aí o texto está assim, né? Gostaria de lembrar que sim, o CPA da Facinte está aberto até o dia 30 de junho, dia 30 desse mês. A participação de vocês é muito importante, pois é por meio dessa avaliação que a instituição recebe sugestões, identifica pontos de melhoria e planeja ações para aperfeiçoar os cursos, os serviços e a experiência acadêmica. Peço que reservem alguns minutos para responder ao questionário. A opinião de cada estudante contribui diretamente para a construção de uma instituição cada vez melhor. Então, depois, se vocês tiverem um tempinho, lá no sistema tem alguma área que vai dar para responder esse questionário aqui. Então, começando aqui o assunto da nossa aula, na última aula, a gente ficou com essa questão aqui, né? Que era um problema, a gente trouxe um problema e a gente construiu uma tabela verdade, em relação a esse problema aqui. E aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse problema e como a gente já sabe mais ou menos qual que é a resposta dele em relação a as questões lógicas lá da tabela verdade, né, tem lá no finzinho da última aula. Agora a gente vai ver como é que daria para construir isso daqui no código. Quem quiser me acompanhar escrevendo no programa, eu vou deixar um link de um site. Hã, a gente vai escrever daqui a pouco uns códigos em JavaScript. Quem quiser me acompanhar, entra nesse site e daqui a pouco você escreve junto comigo. Beleza. Eu acho que eu vou escrever no próprio site mesmo. Espera aí.
Você apaga tudo que aparecer aí. Deixa tudo em branco. Eu acho que eu vou mostrar no site mesmo, senão vai... Às vezes cai quando eu mostro no Visual Studio Code. Vocês sabem que aqui na programação existem muitas formas de se fazer a mesma coisa. Então, vocês vão ver aí na trajetória de estudos de vocês que uma mesma solução, uma mesma função, um mesmo algoritmo, às vezes dá para ser escrito de várias formas diferentes. Então, assim como dá para ser escrito de formas fáceis, dá para ser escrito de formas mais difíceis. E aí a gente tem que tentar... A aula de hoje é sobre entender a lógica toda que a gente estudou nas aulas passadas, para a gente conseguir escrever códigos cada vez mais eficientes. Economizar linha de código, economizar redundâncias. Então, a gente vai ver algumas teorias sobre isso e aplicar aqui no código para ver a diferença que faz. Então, eu vou traduzir este problema aqui que a gente fez na tabela verdade na aula passada. Agora a gente vai fazer isso daqui como se fosse no código. Bora lembrar, né? Existe uma regra de negócio da empresa. O cliente é uma loja, né? O cliente ele vai ganhar frete grátis se o valor for maior do que 200 ou se ele tiver cupom. Porém, o benefício só é liberado se o produto não for de um vendedor terceirizado. Ou seja, não pode ser de marketplace, tem que ser da própria loja. Foi essa aqui são as condições para o usuário ganhar frete grátis. Então, vou compartilhar a tela do programa, se quiserem, daqui a pouquinho me acompanhando, escrevendo também aí no site que eu postei. Os códigos vão estar em JavaScript, mas tudo que a gente entender aqui da lógica dá para ser aplicado em qualquer linguagem. Às vezes vai mudar um pouquinho a forma de escrever. Primeiro eu vou escrever esse problema de uma forma mais difícil. Depois a gente vai ver como dá para simplificar ele. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa saber primeiro se o usuário, quanto é o valor da compra que o usuário está comprando. Se a gente não tiver o valor da compra do usuário, a gente não consegue comparar para saber se ele comprou menos ou mais do que 200. Ele precisa comprar mais do que 200. Então, eu vou criar uma variável. Aqui no JavaScript, para a gente criar uma variável, a gente escreve let na frente. Pode ser var também, mas vamos se acostumar a escrever let. E aí a gente cria o nome da variável, vou chamar de valor compra e vou dar um valor de 300, ou seja, é acima de 200. Vou criar uma segunda variável, eu vou dar o nome de possui cupom e isso daqui é um booleano, né? Ou seja, ou vai possuir cupom ou não vai possuir cupom. Então, o que vai aqui dentro da variável só pode ser true ou false. Eu vou escrever como true que a pessoa possui, esse exemplo fictício possui cupom. E aí, eu quero saber se o usuário comprou de marketplace ou não. Então, eu vou escrever marketplace receber false. Como não é interessante a gente ficar botando acento aqui nas variáveis, eu vou fazer isso aqui no inglês. Is marketplace falso. Criei 3 variáveis. Então agora a gente tem que testar a condição e usar operadores aritméticos na verdade, de atribuição, às vezes aritméticos e às vezes lógico, como a gente viu na aula passada. Para a gente testar essa condição, aqui dentro a gente cria o nome que eu acabei de falar, né? A gente vai testar uma condição, então a gente vai criar uma estrutura de condição, que é um if e um else, né? Então eu vou testar para ver se aquilo lá tudo é verdadeiro ou não. Então eu escrevo if, repito aqui, né? Valor da compra. Se o valor da compra for maior que 200, ou o valor tem que ser maior que 200, ou ele tem que possuir cupom. Então, se o valor da compra for maior que 200, ou duas barras reta é ou, lembra, né? Ou possui cupom,
ou possui cupom é igual a true, ou seja, ele está testando aqui se isso daqui é verdade ou não, né? Valor da compra maior que 200 ou possui cupom é igual a true. Aqui no JavaScript, dois sinais de igual significa igual. Um sinal de igual não significa igual. Um sinal de igual é um símbolo de atribuição. Você está atribuindo uma coisa a outra. Nesse caso aqui, né? Estou atribuindo o valor 300 à variável valor compra. Então, se eu botar 2 igual, aí sim vai ser igual. Então, o que, que eu estou testando aqui? Se o que tem dentro de possui cupom é igual a true. O que tem dentro de possui cupom, sim, é igual a true. Então, isso daqui é verdadeiro. Isso daqui também é verdadeiro porque a gente sabe que o que tem dentro de valor compra é 300. Então, por enquanto, isso daqui está dando verdadeiro. É para dar verdadeiro. Então, estrutura de if, né? Estrutura de condição, você testa alguma coisa dentro do parêntese e depois faz alguma coisa dentro da chave. Aqui eu poderia já escrever que o usuário consegue ganhar cupom. Só que lembra que tem que ter uma terceira coisa. Não basta ele ter o valor da compra acima de 200, não basta ele ter cupom. Ele precisa ter comprado da loja própria, ou seja, não pode ser de marketplace. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso criar um outro if aqui para testar se é de marketplace. Então, se is marketplace is se marketplace for igual a falso, ou seja, não é de marketplace, faça isso aqui. Aí agora sim ele vai ganhar o frete grátis. Eu vou criar uma variável chamada. Não, na verdade eu vou escrever aqui. Eu vou imprimir alguma coisa na tela que ele, se for falso, né, que está comprando no marketplace falso, vai mostrar a mensagem que você ganhou o cupom. Ou você estará apto a ganhar um cupom, você está habilitado a ganhar um cupom. Eu vou escrever aqui. Como é que imprime alguma coisa na tela com JavaScript? Como a gente está testando isso daqui no console, não é numa página de internet, a gente vai escrever o código console.log. Se a gente estivesse testando num site, numa página de internet, a gente podia escrever aqui um outro código, podia até ser um alert, por exemplo. Esse código aqui, alert no JavaScript, o que você escrever aqui dentro, ele sobe aquela janelinha de alerta, um pop-up de alerta. Mas como a gente está escrevendo no console, tem esse código aqui que chama console.log, que ele escreve alguma coisa no console. Então aqui a gente vai escrever que você ganhou cupom. Ponto e vírgula no final. Se isso daqui... lembra que o if, a estrutura é if else, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, ou é uma coisa ou vai ser a outra. Então, tem que ter um else bem aqui. Else. Posso copiar e colar aqui console.log. Qual é o contrário de você ganhou cupom? É você não ganhou cupom. Tá, lembra que esse if, ele tá dentro de outro if. A gente chama isso aqui de aninhamento, tá? Aninhado. Não é alinhado, tá? Aninhado, igual de ninho. Então, esse if, ele abre a chave aqui, ele fecha a chave aqui. Esse else abre a chave aqui, fecha aqui. E aí você está abrindo a chave do primeiro else, do primeiro if aqui, e ela fecha aqui embaixo. Aqui no final tem que ter um segundo else, né? Porque é o else do geral. Esse else daqui, ele é só do teste de marketplace. Tem que ter um outro else aqui, que é o else do primeiro if, né? Se isso aqui der certo, ele ganhou cupom. Se der errado, se tiver tudo certo, vou testar aqui. Eu vou dar um minuto para quem estiver acompanhando. Tem algum erro aqui?
escrevi o else no lugar errado. Eu acho que esse else é aqui. Ah, tá. Tava no lugar errado, né? Esse fechamento, é por isso que é meio ruim fazer no site, não no VS Code, porque às vezes a gente se perde um pouco no fechamento, né? Esse tá abrindo aqui, fecha aqui, esse abre aqui, fecha aqui, esse abre aqui, fecha aqui, esse abre aqui, fecha aqui. Então, você ganhou o cupom. Então, essa daqui é uma forma de representar aquele problema lá que a gente tinha para testar se o usuário pode ou não ganhar cupom. Só que repara que esse código, aí se quiser escrever aí, escreve, testa, vê se dá certo. Se aparece aqui a mensagem, né? Depois testa bem aqui. Só que esse código, você vê que ele tá um pouco, às vezes você pode se perder um pouco aqui. Eu até me perdi, né, coloquei o else no lugar errado, às vezes você se perde um pouco na abertura e no fechamento aqui do bloco. Então ele é um código assim que se você está trabalhando profissionalmente numa empresa e você vê muitos if e else dentro um do outro, você tem que tomar muito cuidado ali para observar, para olhar, para ver se você não vai escrever algo em lugar errado. Ainda mais quando é código de outra pessoa que você demora um tempinho olhando até você entender o que está acontecendo. Então essa daqui é uma forma que funciona, mas existe uma forma usando melhor os conectivos lógicos que a gente consegue simplificar isso daqui. Então como é que a gente faria para simplificar isso daqui? Eu vou escrever embaixo desse, para quem ainda está copiando esse, né? Pode continuar, mas eu vou escrever embaixo desse daqui como ficaria. Dá para reduzir isso tudo aqui para umas 3 ou 4 linhas aqui. Então aqui embaixo, o que que eu vou escrever? Vou repetir o if. Essa daqui é a estrutura de condição, né? Então, if. Eu vou testar quase tudo aqui dentro já. Eu vou escrever aqui, ó. Se o valor da compra for maior que 200 ou se o valor da compra for maior que 200 ou possui cupom. Se possui cupom. E assim, o possui cupom é tipo assim, você já está puxando o que tem dentro dele, né? Então você já vai puxar como se fosse verdadeiro. Você não precisa repetir o que tem aqui dentro, né? A gente vai ver melhor isso daqui a pouco numa regra. Então dá para simplificar dessa forma aqui. Só que aí a gente tem que testar o ou também. O ou a gente pode botar ainda aqui. Eu vou abrir mais um parêntese aqui dentro, porque para a gente testar o ou não, desculpa, o e, né? A gente precisa de um e aqui depois. Ou seja, a pessoa tem que ter comprado de loja própria, ou seja, não pode ser de marketplace. Então eu abro um novo parêntese aqui e eu vou fechar esse parêntese ali no final. Possui cupom e lembra que o sinal é o end, né? E is marketplace. Eu quero saber se é de marketplace. Só que assim, não pode ser de marketplace. Então, em vez de escrever aqui só dessa forma, é marketplace, eu vou criar a negação disso daqui. Lembra o que faz a negação disso daqui? Ela inverte o valor. Então, se eu deixar dessa forma, eu estou dizendo que
Add Marketplace. Se eu botar um ponto de exclamação aqui na frente, não sei se está dando para ver direito aí. Agora, botando um ponto de exclamação aqui, eu estou dizendo que não é de Marketplace. Então, se não for de Marketplace, vai acontecer alguma coisa. Então, o que acontece? Aí a gente escreve aqui, né? Você ganhou cupom. Aí termina no else. Você não ganhou cupom. Então, deu para reduzir mais ou menos aqui umas 3, 4 linhas de código. Então, o que que... Ah, falta fechar bem aqui o parêntese, né? Que eu esqueci. Então, olha só. Essa expressão toda está dentro de um parêntese. E aí, depois tem o E, a negação dos marketplace. Aí tem um segundo parêntese pegando eles todos aqui. Então, se o valor da compra for maior que 200 ou possuir cupom e não for de marketplace, você vai dizer a mensagem, você ganhou. Se não, você não ganhou. É isso que esse código está dizendo. Então, a gente reduziu esse emaranhado de coisa aqui para apenas isso daqui. Então, se quiser copiar aí, essa é uma forma mais simplificada e dá para entender muito mais, porque a expressão já está toda aqui nessa linha. É só você entender e se acostumar com o que a gente está vendo desde a aula passada, né? O ou, o e, a negação, e aí você consegue usar de uma boa forma os conectivos lógicos. A Patrícia escreveu uma outra forma de fazer, usando função, né? Assim, pensei se dá certo, né? Ele já faz, Interpretei, acho que só ele se eu faz dentro do interpretei próprio errado, não retorno, né? sei. A conta. Sim, É uma outra forma também. Então, a gente, juntando com o código que ela postou, ela fez com função, a gente tem, por exemplo, 3 formas de fazer a mesma coisa. Era o que eu estava falando para vocês, né? Existem várias formas de fazer. Então, esse código, deixa eu lembrar. Vou colocar ele no slide também depois, num documento que tem lá no Drive. Se tem alguém, eu vou botar no chat, né, os dois, para quem não conseguiu terminar, aí você pode dar uma olhada aí depois, quiser testar lá no site ou então no VS Code. Então, essa seria no código a resolução da nossa questão. Então, a gente vai entrar no assunto agora, que a gente chama de álgebra booleana. E aí eu dei um subtítulo aqui, a arte de simplificar código. Esse cara aqui, chamado George Boole... não está aparecendo no slide, né? Então, esse cara aqui, o George Boole, ele foi o responsável por criar essa matemática aí da lógica, que é o que os computadores usam para ficar fazendo esses testes lógicos de 0 e 1, de ligado e desligado, e é a forma como todos os computadores funcionam. Eles funcionam a partir do que esse cara formulou ali, né? Até hoje é dessa forma. Então, a gente já viu, né, que conjunção é o e, disjunção é o ou, negação é negação, né, o not. E agora a gente vai entender que existe uma teoria por trás disso, que é interessante a gente saber, depois a gente vai aplicar no código. A gente chama essas teorias do que rege essas comparações aqui, a gente chama de identidades booleanas, que são regras ali. O computador, ele tem uma tendência de tentar sempre economizar energia. Então, o computador, ele tem algumas formas de pegar alguns atalhos. Quando ele percebe ali um código que você tem ali uma sentença que tem, por exemplo, 5 coisas.
Mas se uma dessas coisas der negativo, tudo já dá negativo. Aí o que o computador faz? Ele não fica olhando de uma por uma, ele vai direto nessa que é a crítica. Quando ele percebe que ela é negativa, ele já invalida tudo sem precisar olhar o resto. Aí ele não gasta energia. O AND, né, ele funciona dessa forma. O AND só vai ser verdadeiro se todos for verdadeiro. Você pode ter 99 verdadeiro. Se lá no finzinho tiver um falso, vai dar falso. Então o computador não precisa olhar para os 99 verdadeiros. Ele percebe já o falso e já anula tudo. Dessa forma ele consegue ser mais rápido e gastar menos energia. Então é isso que ele está falando aqui sobre esses atalhos que o computador, o processador, né, ele faz. Então, existem três propriedades aqui. Primeiro, a gente vai analisar a propriedade da identidade. O que a propriedade da identidade diz? Ela diz que quando você tem um elemento e algo que é verdadeiro, isso daqui sempre vai ser igual ao primeiro elemento. Então, ele diz aqui, ó, se você faz um teste lógico usando o operador e um dos lados é sempre verdadeiro, no caso esse lado aqui é sempre verdadeiro, aquele lado é completamente inútil. O resultado final depende apenas do outro lado. Então, isso daqui é como se fosse uma redundância, não precisa ter. A gente está falando aqui sobre simplificação de código. Então, olha, esse código aqui, ele é um código redundante. O que ele está fazendo aqui? Criou uma variável chamada usuário ativo. Essa variável está recebendo true. Aí ele vai fazer um teste lógico aqui, ó. Se o usuário ativo e true, ou seja, se o usuário ativo for true, é para liberar o acesso. Aparece uma mensagem, né? Acesso liberado. Só que como a gente viu aqui, se você tem uma sentença A, que é essa daqui, e você coloca um e depois bota um true, isso daqui é inútil. Você pode testar a própria variável. Então, como é que a gente faria para consertar essa redundância? Eu tenho que alterar uma coisa aqui no slide que eu acabei de perceber que está errado. Esse aqui, ó, é o código com redundância. Aqui é ele solucionado sem redundância. Então, código com redundância, código sem redundância. Olha como ele ficou bem pequeno. Então, ele já está testando o que está aqui dentro já. Eu só esqueci de escrever de novo a variável, né? Então, imagina que essa variável ela continua existindo no outro código. Então, ele testa a própria variável e já dá acesso liberado, se o que tiver lá dentro for verdadeiro. Então, você já economiza. A propriedade da identidade, ela diz isso, ó. Se a variável usuário ativo já guarda true ou false, você só precisa testar ela mesma. Aí o segundo a gente chama de propriedade do elemento nulo. O que diz a propriedade do elemento nulo? Ele vai dizer que se a gente tem um elemento e ele é falso, ele sempre vai ser falso. O operador e é extremamente exigente, ele obriga que todos os lados sejam verdadeiros. Se um dos lados for falso, o código nem perde tempo olhando o resto, a sentença inteira morre e dá falso na hora. Que foi o exemplo que eu dei para vocês. Não importa se tem 99 verdadeiro. Se você tem um AND lá, com 99 verdadeiros, se tiver um falso, já é tudo falso. Então aqui tem um exemplo de código. Imagina que você está criando um jogo e precisa de uma chave para abrir um baú lá dentro do jogo. Além disso, tem uma variável para controlar se o servidor do jogo está em manutenção ou não. Aí você tem uma variável, o jogador possui a chave verdadeiro. Você tem uma segunda variável, jogo está em manutenção verdadeiro. Aí ele cria a condição, se o jogador possuir a chave e o jogo não estiver em manutenção, negação, né?
e o jogo não estiver em manutenção, o que acontece? Você pode abrir o baú. Então, a condição para você conseguir abrir o baú é você ter a chave dentro do jogo. Só que você não consegue abrir esse baú se o jogo estiver em manutenção. Então, esse end e o teste do jogo em manutenção, ele é essa parte aqui extremamente rígida que ele falou aqui, ó, extremamente exigente. É isso que vai mandar na expressão. Então, o computador, quando ele lê isso daqui, ele vai direto testar isso aqui, ó. Está em manutenção? Está. Então, ele nem olha para o resto. Não importa se o resto é verdadeiro ou não, ele nem olha para o resto. Se está em manutenção, você não consegue abrir o baú no jogo. Então, a propriedade do elemento nulo, ela verifica isso, né? Se você tiver uma sentença e a outra coisa for falso, sempre vai dar falso. E aí tem uma terceira, aqui é a... Ó, com o jogo em manutenção, ele virou falso, né? Porque o jogo estava em manutenção, a negação fez ele virar falso. Não importa se o jogador tem a chave, se tem nível 100, se tem moedas, etc. A condição inteira foi anulada pelo elemento nulo false. O bloco if nunca vai ser executado enquanto o servidor estiver fechado. E aqui, por fim, a gente tem o propriedade da idempotência. Essa daqui, ela pode parecer meio óbvio. O que ela diz, a propriedade da idempotência? Quando você tem um elemento, aí você escreve um ou e você repete o mesmo elemento, ele sempre vai ser o elemento A. Por exemplo, você diz aqui, se o usuário tiver cupom ou o usuário tiver cupom, ou seja, você está repetindo tiver cupom duas vezes. Se o usuário tiver cupom ou o usuário tiver cupom, ganha frete grátis. Aí você diz, nossa, mas não faz sentido. Quem que vai repetir a mesma coisa num ou? Ninguém vai botar assim, se tiver cupom ou tiver cupom, porque é a mesma coisa. Ninguém vai fazer isso. Ninguém faz isso de forma tão explícita, mas às vezes esse erro é cometido de uma outra forma. Analisa aqui, ó. Se testar exatamente a mesma variável ou condição usando o operador ou, você está andando em círculos. O resultado vai ser apenas o valor da propriedade da própria variável. Isso acontece muito quando o programador usa funções prontas do sistema ou de biblioteca sem entender o que tem direito, sem entender o que tem dentro delas. Então, às vezes, você pega uma função para fazer alguma coisa, você está pegando de outro código, ou você pega uma biblioteca, importa ela e vai usar, e você não olha direito o que tem dentro do código. Aí você acaba criando essa redundância, você acaba repetindo duas coisas que são a mesma coisa sem você perceber. Então, olha aqui um exemplo. Se o usuário estiver logado, esse está logado, abre e fecha parênteses, ele é uma função. Né? Ele está puxando, né? Uma ação. Então, se o usuário está logado ou o usuário está autenticado, libere o acesso. Às vezes o programador olha para isso daqui, que ele pegou de uma função e pegou de uma biblioteca, e ele pensa que ele está fazendo uma dupla checagem para ficar mais seguro. Ou seja, só vai liberar o acesso se o usuário estiver logado e se ele já foi autenticado. O programador pensa que ele está fazendo uma dupla checagem de segurança. Mas se você fosse olhar o código ali por dentro, você podia perceber que bastava existir só uma dessas aqui, porque isso daqui está fazendo a mesma coisa. Então você não precisa ter tudo isso de código. Aí podia ter, era só remover uma daqueles, né? Para consertar, no caso. Removia um desses aqui. Se o usuário está logado, liberar acesso. Não precisava ter esse ou e a segunda função. Era só remover daqui para frente que já funcionava. Eu esqueci de botar a resolução aqui. Então, são essas três propriedades, né? Propriedade da identidade, propriedade do elemento nulo e propriedade da idempotência. Pode falar, Patrícia. Eu acho essa
essa linguagem eu acho ela muito interessante e eu percebo assim que ela tem muitos detalhes na sintaxe e os detalhes dela lembram muito linguagem C. Na E se a gente verdade, não tem muita cuidar, linguagem né? que pega o C A como gente, base, e sim, eu acho que a única diferença disso daqui para Python, por exemplo, é que, se eu não me engano, em Python eles não usam símbolos nos conectivos lógicos, eles usam as próprias palavras, né? Então você vai ter AND, OR e NOT, né? sim, Em vez de usar os símbolos. Mas assim, o resto é sim, tudo igual. Me é falaram isso, verdade. me falaram na aula passada, né? Porque eu não entendo de Python, aí tinha alguém lá que entendia de Python, ele falou que é escrito lá no Python, né? A própria palavra. Então agora a gente vai entrar num assunto que chama Leis de Morgan. Aqui não está escrito errado, tá? Porque o nome do cara era sobrenome, né? De Morgan. Aí Leis de Morgan. O que o de Morgan ele descobriu, né? Ele fez aqui um estudo sobre como negar expressões. O que é negar expressões? É transformar uma expressão ao contrário daquilo, né? Então ele diz aqui, ó, como negar uma condição composta sem errar a lógica. Muitas vezes precisamos programar o oposto de uma regra de negócio. Exemplo, se para entrar no sistema você precisa ser VIP e você precisa ter ingresso, qual é a lógica para barrar o cliente na porta? Se para entrar você tem que ter VIP e ingresso, para barrar alguém, como é que faz para barrar alguém? Para barrar alguém vai ser o contrário disso, né? Se a pessoa não for VIP e não tiver ingresso, aí ela não consegue entrar. Então, esse Augustus de Morgan, ele criou meio que um esqueminha aqui para como a gente faz para negar uma expressão inteira. Ele diz aqui que nós negamos cada termo individualmente e invertemos o conectivo. Então, aqui eu tenho uma expressão, por exemplo, tenho essa expressão aqui, ó, negação de A em B. Como é que eu faço para negar isso daqui? Como ele disse aqui, né? Negamos cada termo individualmente e invertemos o conectivo. Então, eu nego o A separado, nego o B separado, e o que era E, eu inverto o conectivo, vira OU. Então, eu neguei essa expressão inteira dessa forma aqui. E o contrário, negação de A ou B, como faz para negar tudo isso daqui? Você nega o A separado, nega o B separado e troca o conectivo. A gente vai ver numa expressão aqui que vai fazer mais sentido usando algo que dê para entender assim do dia a dia. Perdão, a garganta está um pouco coçando. Então aqui, ó, aplicando de Morgan no mundo real. Pensa na frase: para ganhar a promoção, o cliente precisa ser assinante e morar em Curitiba. Como o sistema nega isso para dizer que o cliente não ganhou? Como é que a gente faz para negar essa expressão? A gente faz o que ele falou, né? Nega individualmente, inverte o conectivo. Então, vou negar individualmente. Se ele não é assinante, neguei um elemento. Ou, se ele não mora em Curitiba, neguei o segundo elemento. Aí eu inverto o conectivo. Era um E, passou a ser OU. Então, o contrário disso daqui, que o cliente precisa ser assinante e morar em Curitiba, é se ele não é assinante ou se ele não mora em Curitiba, ele não vai ganhar a promoção. Então, repare que o E virou OU na negação. Se eu pegar esse E aqui e mantiver ele aqui, dá errado. Então, esse esquema do de Morgan, ele funciona dessa forma. Você nega individual, depois troca o que está aqui. Aí a gente vai ver no código como é que isso funciona. Existe uma coisa na programação que chama refatoração. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é refatoração? Pegar um código e escrever ele melhor. Às vezes é traduzir linguagem. Você pega uma linguagem, tem um sistema lá todo escrito em COBOL. Os desenvolvedores vão fazer uma refatoração desse código para escrever ele todo em Java, por exemplo. Isso é refatorar um código.
Pega um código e escreve ele de outra forma. Então, pode falar. Você levantou a mão sem querer, Patrícia, ou não? Sim, foi sem querer, me Ah, desculpa, tá. é que eu tô no telefone hoje. Tudo bem. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um código aqui, a gente vai refatorar ele, simplificar ele. Qual que é o problema? Um desenvolvedor júnior escreveu a seguinte validação para bloquear um usuário de um sistema de notas. Pensa num aluno numa escola. Se refatorar é apenas para código, refatorar é uma palavra que eu associo muito à reescrita de código. Eu não vou te dar certeza que é só para código. Pode ser que essa palavra a gente use para refazer alguma outra coisa. Não tenho certeza, mas toda vez que eu ouço refatorar, é sempre nesse contexto de reescrever código. Vou pesquisar aqui. Se tem uma outra definição. Refatorar é o processo de alterar a estrutura interna de um software para torná-lo mais limpo, legível e fácil de manter sem modificar o seu comportamento externo. O objetivo principal é melhorar o design do código e facilitar futuras atualizações ou correções de bugs. Eu acho que tem a ver só com código mesmo. Então, beleza, o que que a gente tem aqui? A gente tem um if, ele está testando aqui se a nota do aluno ela é maior ou igual a 7 e se a frequência do aluno dá para enxergar direito esse rosa aqui? É porque eu botei rosa porque eu acho que contrasta no preto, mas a minha tela aqui às vezes fica um pouco mais distante do que para vocês. Então, frequência maior ou igual a 75. Se isso aqui for verdade, vai mostrar a mensagem de que o aluno está reprovado. Perceba que isso aqui está ao contrário, né? Por que está ao contrário? Se o aluno tirou nota maior que 7 e a frequência é maior que 75, por que que ele está reprovado? Alguém consegue identificar? Ó, a nota do aluno é maior ou igual a 7 e ele tem frequência acima de 75. Por que que está mandando a mensagem que ele está reprovado? Se ele passou, com a nota maior do que 7 e a frequência é maior que 75. Porque tem uma negação no início, então ele transformou. É verdade, o Dário, né, respondeu aí. Porque tem uma negação aqui. Então ele transformou tudo isso aqui no contrário. Ou seja, se a nota do aluno é menor que 7 e a frequência é menor ou igual a 75, então ele está reprovado. Então, como é que a gente faria, usando aqui a lei de Morgan, como é que a gente faria para negar essa expressão? Usando aqui, ó. Se alguém souber, escreve no chat. Como é que a gente faria isso aqui, né? Isso aqui, ó. Com esse código. Como é que a gente faz para melhorar esse código? Porque ele está meio confuso. A pessoa que bateu o olho aqui pode ficar um pouco confusa. Essa não é a melhor forma de escrever isso daqui que a gente quer fazer para um sistema de boletim escolar, por exemplo. Né? Ele tá meio confuso por conta dessa negação. Não tá aí nesse parêntese onde tá escrita a nota aí, tipo, tá maior ou igual. Aham. 7. Aí depois não tinha que ter alguma. Só tem que ter esses dois Ezinhos aí. Não tinha que ter uma vírgula, não? Não, ele é direto assim mesmo. O teste é direto assim mesmo. Hum. Exatamente, o Dário escreveu da forma correta ali. Então, a lei de Morgan diz para a gente que a gente tem que negar as individualidades e inverter o sinal. Então, primeiro, como é que a gente nega esse primeiro elemento aqui? Então, se aqui a gente está escrito que a nota tem que ser maior ou igual a 7, qual que é o contrário de nota? A gente está negando, né? Ou seja, transformando ao contrário. Qual que é o contrário de nota maior ou igual a 7? É nota menor que 7. Então, aqui a gente botaria nota menor que 7. E para negar a frequência maior ou igual a 75, a mesma coisa.
a gente escreve frequência menor que 75. E aí, como ele diz que tem que inverter o conectivo, aqui vira, em vez de e, vira ou. Então, eu vou escrever aqui no programinha. Se a nota for menor que 7, ou frequência for menor que 75, tipo, não importa se ele. Lembra que é um ou, né? Então, as duas coisas têm que. Na verdade, só uma das coisas basta que seja verdadeiro, o aluno já não passa. Então, ele pode ter frequência acima de 75, mas se ele tiver nota abaixo de 7, ele não passa. Ele pode ter nota acima de 7, mas se ele tiver frequência menor que 75, ele já não passa. Então, eu neguei toda aquela expressão e virou isso daqui. Isso daqui é uma forma mais fácil de entender, né? A gente vai lembrar sempre que dá para escrever de várias formas, mas os nossos sistemas, os nossos algoritmos, é sempre melhor a gente escrever da forma mais legível e da melhor forma possível para entender, porque muitas das vezes vocês vão trabalhar em lugares que vocês não vão trabalhar sozinho, então pegar um código bem escrito, que você bate o olho e você consegue saber o que está acontecendo aqui, sem precisar ficar analisando muito, é sempre interessante. Então, dominar lógica, refatoração, todos esses conectivos e formas melhores de escrever é sempre interessante. Então, por isso que existe o estudo aqui da lógica, para conhecer isso e para poupar tempo, poupar processamento, né, do processador e tudo isso daí ganhar desempenho, velocidade da equipe, etc. Então, é por isso que a gente está vendo esses exemplos. Então, ficou claro como é que se nega aquela expressão, né? É só inverter cada elemento e trocar que aqui era um AND, né? Virou um OU. O restante continua igual. E aí fica um jeito mais fácil. Só que aqui falta um else, né? Se eu quisesse transformar realmente isso daqui num código, é porque isso não está completo, né? Da onde que ele está puxando nota? Eu não criei nenhuma variável chamada nota, também não criei variável chamada frequência. Então, se a gente transformar realmente isso num algoritmo, tinha que ser igual do primeiro exemplo que a gente deu. Variável nota, a gente bota uma nota. Variável frequência, escreve uma frequência. E aqui no final tinha que ter o teste contrário, né? Ou ele está reprovado, ou ele está aprovado. E aí, let nota recebe nota 8. Let frequência recebe uma frequência de 90%, por exemplo. Aluno aprovado, né? Por que aprovado? Porque a nota dele é 8. E se ele tirar a nota 3? Aluno reprovado. E se ele tirar 10, porém ele faltou muito? Aluno reprovado. De recuperação, se for no Recuperação. estado. Se for a primeira prova, tem Não, recuperação. Se bem não, mas que assim, não, nesse caso, se for analisar bem a questão de se for essa categoria aluno, não poderia criar assim, uma variável para ele sim, ficar de recuperação? dá para fazer um if também, né? Se for a primeira If, prova, né? e também dá para fazer Sei. uma variável de aluno, né? Você pode capturar pelo nome do aluno, e aí você tem uma variável aluno que vai capturar o nome de todo mundo que tem cadastro. Dava para puxar os nomes por aluno. Então, em vez de aparecer aluno reprovado e aparecer que é Douglas, você está reprovado. Aí você ia puxar pela variável. Dava para fazer também. Se a gente quisesse fazer algo dentro, né? Algo mais prático. Sim. E se tivesse uma lista lá se a gente criar um banco de dados com a lista dos nomes dos alunos separado por turmas, é, como que
conectaria esse banco de dados no JavaScript? Isso daí, para você fazer isso de forma funcional, na verdade, na escola, isso aí eu acho que teria até que ser um objeto, porque você ia trazer aluno como um objeto, então ele ia ter propriedades e métodos, né? Então, o aluno ele ia ter um Uhum. nome, um número de matrícula, uma idade, etc. Ia puxar muita coisa. Então, a gente não ia criar só variável, puxa, variável nome e Sim. dar nome para o aluno. Isso aqui ia, no banco de dados, eles iam estar como objetos, né? Na programação, a gente teria que criar objetos. E aí, quando vocês tiverem lá programação orientada a objetos, não sei se já tiveram, acho que não, né? Acho que já, não sei, não sei aqui, né? É verdade, eu não sei que turma que é essa, mas em programação orientada a objetos isso fica um pouco mais claro, assim, quando você cria objetos, aí você puxa várias coisas, assim, nome, idade, etc, Entendi. faz ações, etc. Agora a conexão com o banco, aí isso daí tem que fazer, a conexão é um códigozinho específico, e aí tem a questão das tabelas lá também no banco de dados, né, e já é uma construção mais, um pouquinho mais complexa do que só, né, lógica de programação, né. É sim. Eu saí da escola. Agora eu vou ficar só estudando aqui e fazendo outras coisas. Se isso aqui fosse um teste de mestrado, né, lá no mestrado que eu estou fazendo não tem recuperação. Aí Não? é só uma nota e já era. Se não conseguir, tem que recuperar na segunda prova, são 3 provas, né? 2 provas e um seminário. Então, pessoal, a gente está ficando por aqui, a nossa terceira aula, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida. Tanto que até comentei, eu estou dando aula de inteligência artificial na aula que é ontem, né? E aí eu estou ensinando lá aprendizado de máquina, que é o que eu estava aprendendo no mestrado. Eu ensinei lá o que eu aprendi no mestrado, de aprendizado de máquina, de testar modelo. Quando vocês chegarem nessa disciplina, a gente vai ver isso. Eu falei para os alunos que o que eu estava ensinando para eles foi o que eu aprendi. Porque, assim, o que eu aprendi foi 10%, porque teve 90% de assunto lá no mestrado, que a disciplina era aprendizado de máquina, que é muita coisa. Tipo, esse assunto de aprendizado de máquina e de inteligência artificial, ele é imenso. Então, o que eu não consegui pegar é muita coisa. Então, eu fiz uma prova lá que eu nunca vi uma prova tão difícil na minha vida. Eu tirei 0,8 de 10 na prova. Eu acertei uma questão, eram 6 questões, que valia 10, né? Eu acertei uma dessas 6, que durou inclusive uma página, né? Eu fui fazendo a questão, deu uma página de resposta. Eu acertei só essa, o resto eu errei. Nunca vi uma prova tão difícil na minha vida, mas é complicado, né? Mestrado é outro patamar. Já espera que você seja um professor quando você vai fazer um mestrado, então realmente é muito difícil. É, sabe que hoje, professor, hoje teve sobre a discussão sobre os modelos e a Ah, legal, modelo de professora, previsão, né? sim, sim, depois eu gostaria de saber se eu poderia te enviar um e-mail com as discussões que teve hoje sobre os modelos, sobre a questão da mineração de dados, ela para as redes sociais, sabe? Achei bem interessante ela falar sobre os vértices e tudo mais. Eu, depois eu poderia te Coloquei enviar. copia aí no chat, aí depois você me manda. Se tiver alguma Sim, coisa lá interessante, eu até comento com o pessoal na próxima aula de sim. IA. Eu vou enviar o material do mini curso para você, tá? Pode Tá, te obrigado. enviar? Nada. Esse, esse assunto aí, mini-vértice e tal, tem a ver com rede neural também, né? Aprendizado de máquina, rede neural, árvore de decisão, todos esses Sim, assuntos. sim, e lá também teve essa questão aí das redes neurais e tinha vários robôs lá, sabe? E tá sendo bem legal. Esse assunto, para quem gosta, é um assunto muito interessante. E assim, só que a pessoa ela tem que entrar de cabeça em tudo que envolve esse assunto. Por exemplo, estatística é uma coisa que você precisa estudar muito para entrar nesse assunto de IA, para ficar familiarizado com a forma como se calcula a chance do modelo, prever determinada coisa e tal. Então, tem muito estudo de matemática, de estatística.
Python também, que é o que manda, né, ali dentro desse universo de inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa com JavaScript também. A gente tem feito nas aulas de IA com JavaScript, mas normalmente é Python que o pessoal usa. Com JavaScript eu nunca vi. Sempre É vi só com porque Python. quando você quer mostrar em alguma página da internet, aí facilita que seja JavaScript. Agora, se for algo desktop, é melhor que seja Python. Ah, entendi. Interessante demais. Eu nunca imaginava isso, não. Aí eu lembrei, né, desse fato que eu contei para eles. Eu falei que eu nunca fiz uma prova tão difícil na minha vida e não tem recuperação. Então, eu tenho que recuperar na próxima prova e no seminário. Então é isso, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Nos vemos aí na última aula. A última aula, acho que eu vou tratar de conjuntos e a gente vai entender como que conjuntos está relacionado a muitas áreas aí da computação. Conjunto que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Muito obrigada. Até mais.